Nós vamos ler nessa manhã desse domingo, dia 25 de janeiro, em 1 João, capítulo 5, versículo 20. Diz assim: porém sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecer o verdadeiro. E no verdadeiro estamos, a saber, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E ele termina dizendo amém. Amém, meus irmãos? Amém. Eu queria dizer para os irmãos o seguinte, que nesta primeira carta do apóstolo João, nos chama a atenção aqui algumas palavras. Eu queria chamar a atenção para algumas palavras e trazer um ensinamento para os irmãos a respeito dessas palavras. A primeira palavra é filhinhos. Observe que o apóstolo João, no versículo 21, ele diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E o apóstolo João, em sua primeira carta, ele usa muito essas palavras, como é o caso do capítulo 2, versículo 1, onde ele diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. No versículo 12 do capítulo 2, ele diz: filhinhos, escrevo-vos, porque por seu nome os pecados vos são perdoados. E no versículo 18 ele diz: filhinhos, já é a última hora. No capítulo 3, versículo 7, ele escreve dizendo pela palavra de Deus: filhinhos, ninguém vos engane. E tem mais, no versículo 13 do capítulo 3, meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, senão de obra e de verdade. No capítulo 4, no versículo 4, ele diz: filhinhos de Deus sois, e já vencidos tendes. E aqui, no versículo 21, ele diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Interessante é que o Senhor Jesus, lá em João capítulo 13, versículo 33, Jesus também chamou seus discípulos de filhinhos. Ele diz: filhinhos, ainda um pouco estou convosco. E o apóstolo São Paulo, lá em Gálatas, pela palavra de Deus, ele escreve, no capítulo 4, versículo 19, meus filhinhos, dos quais torno a estar de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então veja que essa palavra filhinhos, ela tem muito a nos dizer. No grego, em que foi escrito o Novo Testamento, filhinhos, a palavra grega é teknion. E o significado de teknion é o seguinte: uma criancinha, um termo de afeto usado por um professor aos seus alunos. Isto aqui é segundo o dicionário de grego Strong. Então, teknion é um termo carinhoso, usado geralmente de um professor para o seu aluno, ou seja, do mestre para os seus discípulos. Então, por essa palavra que tanto o Senhor Jesus usou, quanto o apóstolo Paulo, e o apóstolo João a usa muitas vezes aqui na sua primeira carta, nós podemos ver que 1 João foi escrita para os discípulos, para os filhinhos. E eu pergunto, nós que somos aqui, podemos ser chamados de filhinhos também? Carinhosamente? Se nós somos discípulos de Jesus, podemos. E essa palavra aqui é exatamente para nós também, porque nós somos discípulos do Senhor Jesus. Guardai-vos dos ídolos. A outra palavra que eu quero chamar a atenção aqui é a palavra mundo. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele usa algumas vezes essa palavra. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 15,
ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. No versículo 17, ele diz: e o mundo passa. Em 1 João 3:1, ele diz: por isso nos não conhece o mundo, porquanto a ele o não conhece. E nós podemos encontrar essa palavra mundo também no capítulo 4, versículo 1. Porque já muitos falsos profetas no mundo saído têm. No versículo 5, ele diz: do mundo são, por isso do mundo falam, e o mundo os ouve. E no versículo 9, ele diz que Deus enviou a seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. E no versículo 17 diz: tais somos nós também neste mundo. No versículo 4 do capítulo 5, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que ao mundo vence. E aqui, no versículo 19, diz o seguinte: bem sabemos que de Deus somos e que todo mundo jaz em maldade. Então ele usa muito esta palavra mundo. Esta palavra mundo, no grego, é cosmos. Cosmos. E esta palavra cosmos quer dizer arranjo ou disposição em ordem, decoração, o mundo, em sentido amplo ou limitado, incluindo os seus habitantes, adornar ou adorno. Quando essa palavra mundo aparece, ou essa palavra cosmos, ela serve para a Terra, pode estar falando da Terra ou dos seus habitantes, como é o caso, como diz, porque Deus amou o mundo, Deus amou os seus habitantes, e pode estar se referindo ao sistema. Quando diz que o mundo jaz no maligno, não ameis o mundo, aí está se referindo ao sistema, ao modo de vida, como o mundo está organizado e vivendo para Satanás. Aqueles que são filhinhos, que creram, eles não são mais desse mundo. Nós não somos mais deste mundo se nós cremos no Senhor Jesus. Nós não pertencemos, podemos estar sobre a terra, o mundo terra. Podemos fazer parte do mundo, os seus habitantes, mas nós não somos mais do mundo, ou seja, do sistema desse mundo. Nós não seguimos o sistema desse mundo. E a outra palavra que eu quero chamar a atenção aqui é confiança. Essa palavra, o apóstolo João usa essa palavra, no capítulo 4, 17. Para que em o dia do juízo tenhamos confiança. E também ele usa essa palavra no capítulo 5, 14. E esta é a confiança que temos para com ele. Confiança, essa palavra no grego quer dizer parresia. E quer dizer o seguinte, o significado: toda sinceridade, franqueza, falar tudo o que está pensando. Ou seja, quando João diz, e esta é a confiança que temos para com ele, ou seja, a franqueza, a sinceridade que se tem para com Deus. Essa é a nossa sinceridade para com Deus, é a nossa franqueza, podemos falar o que estamos pensando. E as outras duas palavras, então as outras duas palavras, continuando aqui, essas duas palavras, elas são complemento uma da outra. É crer e fé. O apóstolo João usa muito estas palavras. Por exemplo, está escrito aqui no capítulo 4, versículo 16, e se já conhecemos e cremos o amor que Deus nos tem. Podemos ver esta palavra também no capítulo 5, 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Aí diz aqui no versículo 10, quem crê no Filho de Deus, testemunho tem em si mesmo. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não crê o testemunho que Deus de seu Filho testificou. No versículo 13, estas coisas vos escrevi a vós, os que credes, em o nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais em o nome do Filho de Deus.
E a palavra fé aparece aqui no capítulo 5, no versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence ao mundo, e esta é a vitória que ao mundo vence. Convém a saber, nossa fé. A palavra fé é o substantivo, e a palavra cremos é o verbo. É o verbo. Isso significa o quê? Quem crê tem fé, e quem tem fé, crê. A palavra fé no grego é pistis, e quer dizer o seguinte: persuasão, crença e convicção. Então vamos nos ater aqui, convicção. A palavra pistis, que traduzido para o português é fé, no grego é convicção. E a palavra crer no grego é pisteo, que significa ter fé com respeito a uma causa, acreditar, carregar, se entregar e confiar. Se entregar e confiar. Ou seja, pisteo é ter fé, acreditar. Uma fé, uma crença, acreditar de maneira que a pessoa se entrega e confia. Então, tudo isso que nós falamos aqui mostra o quê? Que o que João escreveu na sua primeira carta é somente para os cristãos, para aqueles que têm a vida eterna. Então eu peço aos irmãos, leia a primeira carta de João, porque esta carta foi escrita para quem é filhinho, para quem é aluno, para quem é discípulo, para quem crê, para quem tem fé. Então leia, é 5 capítulos apenas, mas leia esta carta que é carregada com o amor de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Você ouviu uma palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais. Vem, Senhor, vem, Senhor, estamos te aguardando dos céus. Vem, Senhor, estamos te aguardando dos céus. Nosso Senhor Jesus em breve vem. Ele virá e não tardará. Mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Nosso Senhor Jesus em breve vem. Ele virá e não tardará. Mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Vem, Senhor, vem, Senhor, estamos te aguardando dos céus.
estamos te aguardando dos céus. Nosso Senhor Jesus em breve vem. Ele virá e não tardará. Mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Nosso Senhor Jesus em breve vem. Ele virá e não tardará. Mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará.